O Alto da Compadecida. Nós estamos finalizando a nossa leitura literária nesta obra magnífica de Ariano Suassuna. E para que você possa lidar melhor com a nossa avaliação que faremos em sala de aula, farei alguns comentários um pouco mais técnicos, mas que auxiliam na hora de uma reflexão mais rebuscada a respeito da obra. A primeira pergunta que podemos fazer é: o que é um alto? Literalmente é um subgênero do gênero literário dramático. Se vocês lembrarem das nossas aulas de língua portuguesa, nós vimos que os gêneros literários se dividem em três: gênero épico, se referindo à narrativa, o gênero lírico, que se refere à poesia, e o gênero dramático, que se refere aos textos teatrais, que é o caso aqui. O alto é um subgênero do gênero literário dramático, ou seja, é um tipo de peça teatral específico, com algumas características. Quais? Ele possui temática religiosa e moralizante, surge na Idade Média e apresenta crítica a tipos sociais. Se vocês observarem aqui ao lado, nós temos o Alto da Barca do Inferno e o Alto da Barca do Purgatório, que eu mencionei em aula com vocês. Nessas duas obras de Gil Vicente, o alto, enquanto subgênero do gênero literário dramático, aparece no seu ápice, na sua grandeza. Por quê? Porque Gil Vicente é conhecido como o pai do teatro português, porque ele foi o grande autor que popularizou o gênero dramático em língua portuguesa, já em Portugal. Se vocês rememorarem, o humanismo em Portugal, que inicia no século XIV e se estende até o século XVI, antes do que será o classicismo, o próximo período literário que nós estudaremos, você observa que o Gil Vicente é o principal autor de autos da Idade Média, justamente aquele período de transição entre a Idade Média, século XIV, até o final da Idade Média e o início da Idade Moderna, do Renascimento. Então, perceba que os primeiros autos em língua portuguesa foram escritos justamente por Gil Vicente. Ele é a grande referência do que é um auto. E especificamente o Alto da Compadecida, que é também inspirado por esses autos da Idade Média escritos por Gil Vicente, o Alto da Barca do Inferno, o Alto do Purgatório, o Alto do Paraíso, o Alto da Alma, que são autos escritos por Gil Vicente e que foram sim tomados como inspiração para a produção da obra do Alto da Compadecida. A inspiração e a intertextualidade. Três obras populares do romanceiro popular do Nordeste, como O Castigo da Soberba, que é uma obra bem curta, tratando da mediação da compadecida, da personagem de Nossa Senhora, diante do diabo e frente a Emmanuel, o Senhor Jesus Cristo. Então é uma mediação por uma personagem que não é mencionada diretamente. Então é uma referência que, se você lê, você pensa, opa, lembra muito o Alto da Compadecida, um acontecimento do Alto da Compadecida. O Enterro do Cachorro, também é um romance popular do Nordeste, ele também trata do enterro de um cachorro em latim. E você pensa, opa, isso também é mencionado, ou seja, isso não é original da obra do Alto da Compadecida, mas isso faz parte de uma história popular no contexto nordestino. Então, o autor faz uma referência, ele usa esses textos como inspiração e até como um jogo de intertextualidade. Você percebe que essas histórias estão lá presentes também. Assim como a história do cavalo que defecava dinheiro, e se você ler a história da Compadecida, você verá que essa história também serviu de inspiração para a escrita do Alto da Compadecida. Os personagens são esses aqui. Perceba que o palhaço é um personagem que, como o gênero dramático não se utiliza de narrador, já que o intuito é que a peça seja encenada, mas o personagem palhaço parece como um recurso literário do Ariano Suassuna para existir uma espécie de narrador momentâneo durante a peça, já que o gênero dramático ele conta uma história, mas não se utiliza de narrador como acontece no gênero épico narrativo. Então aqui o palhaço acaba tendo uma funcionalidade muito parecida com a do narrador, que aparece no gênero épico, mas não aparece aqui no gênero literário dramático. Então nós temos o João Grilo, o Chicó, o Padre João, Antônio Moraes, sacristão, o padeiro, a mulher do padeiro, o bispo, o frade, o Severino do Aracaju, o cangaceiro, o demônio, o encorado, o diabo, Manuel, Nosso Senhor Jesus Cristo, e a Compadecida, que é Nossa Senhora. São os personagens que compõem esta obra. Destacarei especialmente João Grilo, porque ele é o protagonista, mas ele não é um
protagonista como os outros protagonistas clássicos. São heróis clássicos que possuem virtudes como a coragem, como o altruísmo. Aqui o protagonista, ele não é um herói clássico, ele é um anti-herói, porque ele usa de suas habilidades para enganar os mais poderosos, usa a esperteza como forma de resistência social. Ele não é um herói idealizado, ele é um anti-herói, ele erra, ele trapaceia. O herói clássico, ele é profundamente virtuoso. O João Grilo, ele tem virtudes, mas ele também tem vícios. Ele erra, ele trapaceia, ele mente. Então você percebe que ele não faz parte do padrão clássico, do herói clássico, mas ele é um anti-herói. Ele é um herói que possui erros, um herói que erra, um herói falho dentro da sua narrativa, dentro da história. A estrutura da obra. A obra do Auto da Compadecida é separada, dividida em 3 partes, que a gente chama de atos. O primeiro ato é composto, de maneira resumida, nós podemos resumir como o principal acontecimento ali é o desejo de benzer o cachorro. João Grilo e Chicó pedem para benzer o cachorro da mulher do padeiro. O padre e o sacristão fazem o enterro do cachorro em latim após descobrir que receberão dinheiro do testamento do cachorro. Segundo ato, o testamento do cachorro. Chega ao bispo e descobre que o cachorro foi enterrado em latim. O bispo é incluso no testamento do cachorro. Severino do Aracaju aparece para roubar e matar a todos. E de fato os mata. O terceiro ato e último ato da história, que é justamente essa parte aqui, o terceiro ato, primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, o diabo leva, após todos terem morrido, o diabo deseja levar todos ao inferno. João Grilo e o padre apelam para o nosso Senhor Jesus Cristo para ter um julgamento justo. E João Grilo chama pela compadecida através de alguns versos. E o julgamento segue a partir da presença dessa outra personagem. E por fim, já que existe a obra enquanto cinema, enquanto obra de televisão, houve uma adaptação para a TV e para o cinema. A primeira adaptação aconteceu em 1999, na minissérie, que possui 4 episódios. O primeiro episódio, o Testamento da Cachorro. O segundo episódio, o Gato que Descome Dinheiro. O terceiro episódio, a peleja de Chicó contra os 2 Farrabás. E o quarto episódio, o dia em que João Grilo se encontrou com o diabo. O filme foi ao cinema no ano seguinte, no ano de 2000. E a versão cinematográfica é uma compilação da série, sendo mais curta que o tempo total dos episódios reunidos. E detalhe é que, tanto a série como o filme, não são simplesmente uma adaptação somente do Auto da Compadecida, a peça teatral do Ariano Suassuna. Ele também adapta 2 outras obras juntamente. Então temos O Santo e a Porca, do Ariano Suassuna, e A Pena e a Lei, que são inclusas. Se você assiste a série, você assiste ao filme, você percebe que certas cenas não aconteceram no livro do Auto da Compadecida. Por que que isso aconteceu? Porque são cenas que estão no Santo e a Porca e A Pena e a Lei. Ele adaptou, pegou elementos desses outros 2 livros e juntou na minissérie do Auto da Compadecida, que também estão no filme. Então você percebe que existem elementos não somente do Auto da Compadecida, mas desses outros 2 livros do Ariano Suassuna, na minissérie e no filme. Bom, eu espero que isso possa ajudar vocês